Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então vamos para o capítulo 10. O capítulo 10, ele já começa. Aqui, inclusive, nesse capítulo 10 e também acho que nos próximos capítulos, nós vamos ver Paulo defendendo a sua autoridade apostólica. Paulo defendendo a sua autoridade apostólica. E ele vai fazer isso com muito vigor. Você não encontra nenhum outro apóstolo defendendo a autoridade apostólica. Por que Paulo? Porque Paulo era o mais atacado de todos. Paulo era o para-raios. Porque havendo Deus tendo dado, o Senhor tendo dado a Paulo o ministério do evangelho aos gentios, evidentemente os judeus não gostaram nada disso. Os judeus judaizantes, né? Os que eram cristianizados, mas eram judeus. Tanto é que você, quando você lê, por exemplo, aqui, a carta aos Coríntios, não se engane, Corinto tinha salvos e perdidos também, que estavam reunidos lá na igreja que estava em Corinto. Não é porque era a igreja que estava em Corinto, todos eram salvos. Não, existia uma mescla também. Como existe em qualquer reunião de irmãos congregados em qualquer denominação ou não, ou congregados somente em nome do Senhor. Sempre vai existir perdido no meio. Não somos nós que vamos apontar, falar assim, lá, o Mário é perdido, tá infiltrado aqui, agente infiltrado aqui. Não somos nós, porque o Senhor conhece os que são seus. Nós não conhecemos, nós não podemos apontar dedos, né? Mas quando você lê a carta aos Hebreus, então isso fica mais que evidente, porque na carta aos Hebreus, e o próprio nome diz, né, aos Hebreus, havia muitos hebreus que não eram salvos. Eles estavam misturados. Eles tinham entrado naquela onda do cristianismo, foram batizados, como foi batizado Simão, o mago. Lembra lá em Atos, quando Simão, o mago, é batizado e depois ele quer comprar o poder do Espírito Santo? Tinha lá na carta aos Hebreus, mostra que havia aqueles que eram apóstatas. Capítulo 6 de Hebreus, depois o capítulo 10 também, causa muita confusão em alguns cristãos, achando que ali está falando de pessoas convertidas que perdem a salvação. Não, ali está falando de apóstatas, pessoas que abraçaram a fé cristã intelectualmente e depois abandonaram, depois pisaram em Cristo, pisaram na fé cristã, pisaram na obra do Evangelho. Então não tem salvação mesmo para alguém assim, porque nunca se converteu, para começar, né? E depois de conhecer a verdade, ainda pisaram a verdade, não tem salvação para eles, né? A gente tem que lembrar sempre disso. Podemos até abrir lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados por quê? Porque a palavra de Deus ilumina. E provaram o dom celestial. O que é o dom celestial? A dádiva celestial é Cristo. Experimentaram um gostinho do que é Cristo. Se tornaram participantes do Espírito Santo, não que receberam o Espírito Santo, porque estavam sendo influenciados pelo Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes ou poderes do século futuro e recaíram. É impossível que estes sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Veja que esses era como aqueles que eram curados no tempo dos evangelhos. Eles eram curados, o Espírito Santo fazia uma obra naquelas pessoas, curando, o Senhor dando alimento para eles. Eles experimentaram os poderes do século futuro. Que poderes? Que não ia ter fome, não vai ter fome no século futuro, no milênio, no reino milenial de Cristo. Mas ainda assim caíram. Esses são apóstatas, então não tem salvação para eles. A mesma coisa em Hebreus 10. Hebreus 10, quando ele fala
no versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se recuar, a minha mão não tem prazer nele. Ah, tá vendo aí, ó, recuou, tá perdido. Não, peraí, termina de ler o capítulo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então ele está falando de duas classes de pessoas. Em outras partes também da carta aos Hebreus, ele está falando de duas classes de pessoas, porque havia uma mistura. Havia uma mistura. Da mesma forma que houve a mistura quando os hebreus saíram do Egito, foram libertos do Egito, nós lemos que saiu junto uma multidão, o vulgo que estava com eles. O que era o vulgo que estava com eles? Porque o vulgo que estava com eles começou a pedir carne, começou a reclamar do maná. O vulgo que estava no meio deles. Quem era esse vulgo que estava no meio deles? Os vulgares, os que não eram hebreus. Porque, de repente, tinha no Egito povos de vários lugares vivendo lá como escravos também, não é? E quando viram que alguém abriu a porteira, o que eles fizeram? Pegaram a sacola e saíram juntos. Só que não eram hebreus, não eram adoradores do Deus verdadeiro. E quando houve a primeira insatisfação que eles têm com o maná, que eles não aguentavam mais o gosto do maná, eles se rebelam, eles criam uma rebelião e pedindo carne, e falando assim, que saudades a gente tinha do Egito, lá a gente comia à vontade, lá tinha picanha todos os dias. Então, esse vulgo se deu mal depois, né? Porque realmente não eram hebreus. Eles não eram, era um misto no meio. E hoje também na igreja, na cristandade, na casa de Deus, na grande casa, existem vasos de honra e vasos de desonra. Então tem misto também. E Paulo aqui, em 2 Coríntios, capítulo 9, ele estava falando para os coríntios, agora vai para o capítulo 10, e aqui no capítulo 10 ele vai defender a sua autoridade apostólica, porque tinha muita gente já querendo o pescoço de Paulo, querendo a cabeça de Paulo. Então ele vai ser até meio duro aqui, meio radical na sua defesa, quando ele começa tomando por princípio a mansidão e benignidade de Cristo, no versículo 1 do capítulo 10 de 2 Coríntios. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco. Na realidade, isso aqui era uma opinião dos seus opositores. Você vai descobrir isso no versículo 10. Porque as suas cartas dizem eles, os opositores, né? São graves e fortes, mas a sua presença no corpo é fraca. E a palavra desprezível. Então, o versículo 1, ele está usando de ironia, Paulo. No versículo 1 ele fala, quando presente entre vós sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Ele está sendo irônico aqui, porque lá na frente ele explica o que eles estavam falando de Paulo, porque as suas cartas dizem eles, né, os opositores, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Aí então, quando ele continua no versículo 2 de 2 Coríntios 10, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Então, alguns julgavam o apóstolo, quem eram esses alguns? Certamente aqueles da circuncisão, né? Aqueles que queriam obrigar todos a se circuncidarem e tudo mais. Mas Paulo vai deixar muito claro que as armas, no versículo 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Não lutamos, não batalhamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que seriam armas carnais? Bom, armas carnais seria ele tentar convencê-los
por posição social, dizendo tipo assim, não, vocês vão ter que me aguentar porque vocês são pobres, eu sou rico. Entendeu? Tentar convencê-los por poder, por pressão, por glória humana. Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Tem muito no Brasil isso aí, né? Aquela autoridade. Você sabe com quem está falando? Pela sua fluência, sua maneira de se expressar e tal, pela sua inteligência. Então, essas seriam armas carnais. Nós não podemos querer usar as armas carnais no Evangelho. Lá em 1 Coríntios, nós temos um exemplo disso, quando Paulo escreve aos Coríntios, no começo, na primeira carta, né? No capítulo 2, 1 Coríntios, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras. Porque sublimidade de palavras seriam armas carnais. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu não fui falando que nenhum advogado fala, aqueles termos todos rebuscados, né? Eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, ele não estava... Eu me lembro que logo depois da minha conversão, um irmão emprestou para mim um livro, assim, olha, Mário, que livro bom, veja aqui. Eu falei, ih... Eu fui ver o livro. O autor chamava-se Og Mandino. O nome do livro era O Maior Vendedor do Mundo. Então era um livro sobre vendas, mas que tentava usar Paulo, alegando que ele era o maior vendedor do mundo, porque ele convencia tanta gente. Então vamos aprender a vender com Paulo, né? Não, mas isso jamais era. Paulo está falando aqui, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Um vendedor usa palavras persuasivas de sabedoria humana, não é? Mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então é muito bom entender essa distinção, entender isso que... E Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo que nós estamos, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, ele vai defender a sua autoridade apostólica usando de ironia, porque ele estava sendo acusado de nas cartas serem graves e fortes as suas palavras, mas a presença do corpo ser fraca, a palavra desprezível, estavam dizendo isso dele. Mas ele deixa muito claro que andando na carne, no versículo 3, não militamos, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, sabedoria humana, filosofia, inteligência, técnicas de persuasão. Pega um livro de vendas, abre o índice dele, você vai ver que está tudo lá. Tudo que é usado para vender. Tudo bem, está tudo certo. Para vender está muito bem, para as coisas desse mundo. Até quando você faz o seu currículo para ir trabalhar, o que você faz? Você está vendendo o seu currículo numa entrevista, você está vendendo a sua capacidade para a empresa que vai te contratar. Não adianta você chegar na entrevista de emprego e querer parecer humilde, né? O empregador fala, então, o que você sabe fazer? Ah, eu não sei fazer nada, chefe. Eu estou aqui, eu estava passando na rua e vi uma placa lá, mas eu não sou uma besta quadrada. Não vale nem a pena me contratar, o senhor vai gastar dinheiro. Você não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso, né? Você vai apresentar suas habilidades, as suas competências, vai dizer quantas línguas você fala, quantos cursos você fez, os lugares que você trabalhou, quais eram as suas responsabilidades. Você vai apresentar o seu currículo, não é? Mas isso não vale nas coisas de Deus. Essas coisas não funcionam. Andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas? A oposição.
os argumentos da oposição, dos que se opunham ao Evangelho, dos que se opunham à sã doutrina. Como? Que armas ele usa? A palavra de Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus, quando tentado ou testado, né, no deserto, ele usou que a palavra de Deus só. Ele usou a palavra de Deus. Ele não fez malabarismo, ele não fez nada. Usou apenas a palavra de Deus. E ali ele enfrentou o diabo, que quis oferecer para ele a glória do mundo. Os reinos do mundo te darei, se prostrado me adorares. Sabe o que teria acontecido se o Senhor se prostrasse ali naquela hora, no deserto, e adorasse Satanás? Ele ia ganhar um império. Ele seria o imperador romano. Ele seria empossado imperador romano, que era o império que abarcava todo mundo conhecido então. Ele seria o imperador do mundo. Mas ninguém seria salvo. Ele não cumpriria a obra da salvação. Ele teria deixado de cumprir aquela promessa que Deus fez no jardim do Éden, quando falou para a serpente que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. É claro que ali Satanás, na tentação no deserto, está pensando no seu próprio futuro, não no futuro do Senhor Jesus. Ainda bem que ele não aceitou as tentações, as promessas, porque eram boas. Eram boas. Ser imperador do mundo. Maravilha. Ficar num trono. E quando você vai lá para Apocalipse, você descobre, em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2, versículo 13. Conheço as tuas obras, ele está falando para Pérgamo aqui, não é? Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. É o mundo é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele fala aqui uma coisa importante também no versículo 7, olhais para as coisas segundo a aparência. A régua de vocês é a aparência das pessoas? É com isso que vocês avaliam as pessoas? A aparência delas? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Ele diz isso porque, certamente, Paulo não era a pessoa mais bonita do mundo, né? Ele tinha o espinho na carne dele, devia deformar a sua face, os seus olhos, principalmente. Tem um outro versículo que fala assim, vede com que grandes letras vos escrevi, uma outra passagem, e ele fala que, ele escreve uma carta, ele fala que ele não foi, os irmãos não sentiram asco, não o rejeitaram, né, pela aparência dele. Então ele devia ter alguma deformidade causada por esse espinho na carne, que o deixava uma pessoa desagradável, aparentemente desagradável, pela aparência desagradável, né? Mas uma coisa que é importante aqui nesse versículo, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, isso nos remete à primeira carta. Lembra da primeira carta? Quando ele falava dos coríntios, que nos falava assim, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Eu sou de Apolos e eu de Cristo. Eles tinham ali no meio deles aqueles que falavam assim, mas eu sou de Cristo. Esse é o pior. Por isso que precisa tomar muito cuidado. Eu sempre alerto, muito cuidado. Alguns irmãos novos que começam a congregar o nome do Senhor, de repente eles acham que são a última bolacha do pacote, né? E desprezam qualquer um que esteja numa denominação, como se não fosse possível a pessoa ser salva estando numa denominação. Claro que é possível, porque a salvação é por crer em Jesus, não é por estar reunido assim ou assado. Não é? A própria Bíblia que nós lemos, ela foi traduzida por um ex-padre, João Ferreira de Almeida, e era um homem dentro do sistema religioso. Então é muito importante tomar muito cuidado isso, para não querer dizer eu sou de Cristo como se os outros não fossem. E Paulo chama atenção aqui, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo,
pense outra vez consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Então, não queira ser de Cristo sozinho. Saiba que muitos também são de Cristo, mesmo que não estejam sentados do seu lado na reunião. Lembre-se sempre de Elias. O que aconteceu com Elias? Elias se vangloriou, né? Elias se exaltou. Senhor, todos me abandonaram, todos te abandonaram, né? Só fiquei eu. E o Senhor tem que dar uma chinelada nele, né? Reservei para mim não sei quantos joelhos que não se dobraram para Baal. O Senhor fala para Elias. Porque tinha muitos adoradores de Deus, secretamente, que não dobraram o joelho a Baal. E Elias se achando a última bolacha do pacote. Podia ter ido dormir sem escutar essa, né? Então, muito importante lembrar disso. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Para que não pareça como se quiserem intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem eles, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. E quando ele fala aqui no versículo 8, porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para a vossa destruição, ele está falando do poder apostólico. Ele está falando da autoridade apostólica, que ele recebeu do Senhor. Ele recebeu do Senhor. E recebeu para edificação, não para destruição do povo de Deus. Essa autoridade apostólica foi dada aos apóstolos, a ninguém mais. E ele vai chegar mais num capítulo mais à frente e falar dos que se dizem apóstolos e não são. Por que não são? Porque não receberam essa autoridade apostólica. E não são. E aí ele fala de Satanás, né? Que é o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Olha o ambiente em que nós estamos. Muitas forças contrárias. A gente pensa às vezes que nós estamos sozinhos, né? Só as coisas acontecem. Não. Existem anjos em todo canto, em todo lugar. Claro que aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, querendo atrapalhar a obra de Deus. Satanás não descansa, não dorme à noite. Ele quer, de toda maneira, colocar os crentes uns contra os outros, causar divisões, causar discórdias, causar problemas. Ele quer o tempo todo. E levanta homens que se dizem apóstolos, que dizem ter a autoridade apostólica e não tem. Porque o nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, Paulo está falando aqui. Isso é a sua autoridade apostólica. Irmãos, os outros dois... Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.